Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. A conversa hoje é com o presidente do Detran do Rio de Janeiro, o Vinícius Fará, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do nosso estado, até o início de 2024, né? Foi deputado federal de 2019 a 2022, foi vice-presidente das comissões de Finanças e Tributação e Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados e prefeito de Três Rios por 2 mandatos, vencedor por 5 vezes do Prêmio Sebrae como prefeito empreendedor, 2 vezes como prefeito empreendedor de todo o Brasil e depois também 3 vezes no estado. Já foi vice-prefeito, secretário de governo, além de palestrante internacional sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento econômico, e ele é vice-presidente de desenvolvimento local da Frente Nacional dos Prefeitos, né, FNP. Com tanta experiência, né, Vinícius? Uma honra estar aqui conosco para essa conversa de hoje. E queria saber como é que essa sua experiência, que foi principalmente como prefeito de Três Rios, você fez uma revolução em Três Rios. Isso é sabido, né, pela mídia, o que você mudou aquela cidade, né? Você fez uma mudança impressionante, tanto que você fez 2 mandatos, né, super vitoriosos. Como é que isso influenciou essa sua visão no setor público? Como é que você pode, o que você tem para falar sobre isso? André, primeiro é um prazer estar aqui, dividindo esse momento aqui importante, contar um pouco da nossa história, essa história na vida pública, já são 37 anos de vida pública. De muito sucesso, né? Impressionante. De muito trabalho, de muita entrega, e quando se trabalha com dedicação, respeito ao próximo, eu acho que os êxitos aparecem e a gente comemora essas vitórias. Acho que, resumindo a tua pergunta, mediante todo esse meu histórico de vida pública, essas experiências me permitiu, e é por isso que eu sempre estou motivado, estou animado para cada novo desafio, como esse atual agora do Detran novamente, é a missão de transformar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o que me move e o que deveria mudar, que deveria nortear quem trabalha na área pública. A gente tem uma missão, cada um na sua área, da saúde, salvar vidas, na educação, transformar o futuro, no Detran, ter um trânsito, cuidar das regras de trânsito, mas é a missão de mudar, de entregar soluções para a vida das pessoas. Acho que a minha experiência como prefeito, durante 8 anos, e com a intensidade que foi, me moldou com esse sentimento muito à flor da pele, que o cidadão tem que ter entregas do setor público. E ser prefeito é ser síndico de prédio. Você né? é médico, você é psicólogo, você é o bombeiro, o pintor, você tem que resolver a vida de todo mundo. E dizem que o telefone toca a qualquer hora do dia ou da noite. Exatamente, né? A responsabilidade é toda tua e de tudo o que acontece. Então, ter sido prefeito numa cidade tão importante como Três Rios, a minha cidade, a forma com que a gente trabalhou me trouxe, sim, uma experiência muito, muito positiva e muito ampla da missão do que é estar com a caneta nas mãos e cuidando da vida das pessoas. Então, dentro dessa sua visão, quais são as estratégias que você considera mais essenciais para criar um ambiente cada vez mais favorável de inovação, crescimento, atualização, crescimento? Quer dizer, você, como secretário de Desenvolvimento Econômico, você fez um trabalho maravilhoso pelo desenvolvimento socioeconômico do Rio, né? É isso, tudo gira em torno. Primeiro, o foco. Qual é o foco? Fazer as coisas acontecer e impactar a vida das pessoas. Vamos lá, 3 Rios, fui prefeito. Melhorar a saúde, segurança pública, mobilidade urbana, transporte público. É a missão de quem gere um município com 100 mil pessoas, cada um tendo seus interesses e escolhas pontuais de cada um. Aí eu vou ser secretário de Desenvolvimento Econômico. Não deixa de ser, a missão continua. Facilitar a vida do empresário, agilizar a máquina pública, criar um processo menos burocrático, né, de agilidade da conquista de benefícios fiscais. Aí eu vou para o Detran, que atende 19 milhões de pessoas. O Detran do Estado do Rio é o 2º maior do país e tem uma particularidade diferente de todos os outros 26, que é o único Detran do país que tem a responsabilidade da identificação civil
é o Detran. A identidade no Rio de Janeiro é feita pelo Detran. Nos outros estados é feito pela polícia. Então, assim, isso nos exige cada vez mais agilizar os processos, ganhar tempo, cidadão que perdia tempo ali na fila, esperando. Então, esse é o grande desafio, desburocratizar. Num mantra de resumo, André, eu te digo o seguinte, o maior desafio é desburocratizar a máquina pública. Infelizmente, nós vivemos num país que a burocracia virou, infelizmente, uma máxima normal e que não pode ser. Né? A burocracia ela impacta na geração de emprego, impacta na saúde, impacta na qualidade de vida, impacta no bem-estar do cidadão. E a minha missão, assim, eu sou um apaixonado por quebrar muros. Eu sou um cara que a minha vida inteira tento buscar por onde eu passo ferramentas que entreguem bons produtos com segurança e agilidade. Essa que é a minha grande bandeira como prefeito, como secretário, por isso que a minha passagem você acompanhou como secretário, com a equipe toda que está lá, e hoje a Fernanda Cude, né, continua lá dando show com a equipe, fazer o Rio recuperar a credibilidade da iniciativa privada, fazer os processos que eram demoradíssimos, né, acontecerem de forma mais rápida, zerar um passivo. Quando eu cheguei na Secretaria de Desenvolvimento, essa foi a missão que o governador me deu, nós tínhamos mais de 400 processos aguardando há mais de um ano o Estado validar incentivos fiscais, ou seja, empresas, atrapalhando negócios, atrapalhando emprego, receita para o Estado. A gente zerou esse passivo todo e hoje se criou um rito processual que todo mundo tem data marcada, sabe quando o processo vai para a pauta, as coisas... Então, assim, é missão, mas a ferramenta da desburocratização impacta em soluções. Eu acho que é isso que me move e a minha missão no Detran é essa. Já foi quando eu fui presidente em 2017 e 2018, onde a gente pôde fazer uma administração que foi reconhecida de forma, no estado inteiro, como uma gestão moderna, ágil e que entregava soluções. E agora eu volto com essa mesma missão, porque as necessidades não param. Maravilhoso ouvir isso, eu tenho certeza do sucesso do seu trabalho. Esse programa SOS Detran, ele visa garantir uma manutenção contínua das unidades, melhorar a experiência do consumidor, é isso? Conta um pouco desse programa. Vamos lá, e a história se repete, né? Eu cheguei no Detran em 2017, me deparei com essa realidade, volto 8 anos depois, infelizmente é a mesma realidade, que é às vezes a ausência de manutenção dos locais de atendimento. Isso impacta na vida das pessoas, do deficiente físico, do idoso, né, do trabalhador que consegue uma brecha no trabalho para ir lá poder resolver um problema de documento, CNH, identidade. E o que a gente se deparou? Com uma estrutura física muito ruim, mas muito ruim. Né, locais que não dá nem para virar depósito. Degradados, né? Depósito de lixo. E era o local que recebia o cidadão, que merece respeito, que paga os seus impostos. Isso é inadmissível, isso é o básico. Então lógico que a gente tem um processo do setor de obra de recuperação de todos os locais, com uma estrutura digna, ampliação, novos postos serão construídos no estado inteiro, em cidades que são polos de região, mas a gente tinha que apagar esse incêndio. Goteira em cima do cidadão, computador de 10 anos atrás, ar-condicionado queimado há 2 anos, o idoso. A gente teve no período de carnaval reportagens, depoimentos deprimentes de um órgão independente financeiramente como o Detran. O Detran tem dinheiro para resolver, né? E a gente se deparou com idosos passando mal, idosos de 80, 84 anos, passando mal, aguardando no local com 47 graus, porque o ar-condicionado estava queimado. Então a gente iniciou um processo de transformação dessa estrutura física, mas eu tinha que dar uma resposta rápida. Eu não poderia esperar o prazo licitatório da compra da mesa, da cadeira, do novo computador. Isso a gente tem que cumprir as regras, Tribunal de Contas, isso demora, né? Então eu tinha que criar um produto, eu criei o SOS o Detran, que é o quê? São várias equipes que todo dia saem 6 horas da manhã, com regiões e postos definidos, e elas chegam lá e dão um paliativo. Bebedor queimado, cadeira quebrada, ar-condicionado que de repente não é novo, mas dá para recuperar, ou seja, a gente melhora
num dia, 2, 3 dias, o básico. Então, assim, a gente já está aí há um mês e meio com esse projeto, sucesso total. Locais que o Detran não ia há 20 anos, a gente chega com uma equipe de estrutura física de obra, pintor, bombeiro hidráulico, eletricista, cara da manutenção, tinha postos que a gente tinha mato com quase 2 metros de altura. Então a gente dá um tapa inicial. Choque de ordem. Choque de ordem, para aí sim, já no processo da obra, chegar efetivamente. Ar-condicionado, a gente fez o processo licitatório, a gente já começa a trocar semana que vem todos os aparelhos de ar-condicionados dos Detrans de todo o estado do Rio. Estamos trocando aparelhos de 10, 15, 20 anos que nem funcionavam mais, para tudo de última geração, ar-condicionados novos, ou seja, a gente está enxergando o óbvio, que o cidadão que paga o nosso salário e que contribui e paga impostos, no mínimo ele tem que ser tratado com dignidade e com respeito, e começa pelo local de atendimento. Muito bom esse olhar, né? Fundamental, inclusive é o próprio cidadão que trabalha lá, né? O seu colaborador, ele vai se sentir muito mais respeitado, muito mais motivado, né? Quando ele passa a trabalhar em condições... Num ambiente digno de trabalho. Exatamente, muito bom, perfeito isso. E essa implementação da CNH Nacional, ela é um avanço para a inclusão social, né? E também as pessoas passam a ter mais acesso ao mercado de trabalho? Total, a gente tem um universo de um percentual considerável de pessoas de baixa renda que têm dificuldade de ter todo o trâmite de um processo de CNH. Né? Um processo de CNH hoje, Andréia, ele gira na torno de 2 a 3 mil reais. E a gente sabe da dificuldade das pessoas. Para terem esse recurso. Para esse recurso, pagar autoescola, todas as taxas e tal. Então esse programa de CNH nacional é um programa que alguns Detrans, não todos, do país já começaram, e quando a gente chegou eu levei ao governador Cláudio Castro, que é um governador sensível, preocupado com as pessoas mais humildes, e na mesma hora que a gente levou a ideia para o governador, ele autorizou que a gente pudesse implementar aqui a CNH social, que nada mais é do que o cidadão que comprova a sua deficiência financeira, a sua dificuldade em ter o valor para a aquisição de todo esse processo de CNH, o Detran paga tudo isso para ele. Isso vai permitir até que ele tenha um acesso maior ao mercado de trabalho, Não, né? mas principalmente, isso está impactado, em alguns casos, na sobrevivência de famílias, pessoas que não têm oportunidade de trabalho porque não tem uma CNH. CNH hoje não é só você estar em dia com as regras para poder dirigir ou conduzir qualquer tipo de veículo, que tem que ter uma CNH. CNH hoje é emprego, né? Se a gente for pegar aqui a quantidade de famílias que são sustentadas pelos motociclistas, seja do iFood, seja da entrega tal, não dá nem para a gente calcular esse quantitativo. E a porta de entrada desse mercado de trabalho, o que é? A CNH. Sem e tem dúvida. pessoas que precisam começar e que não têm condições de começar. Então a CNH exatamente visa esse nicho de pessoas de bem que sonham e são trabalhadoras e que buscam uma oportunidade. A única diferença aí, respondendo só para terminar a tua pergunta, eu acho que é legal eu não deixar isso passar em branco, que existe uma diferença do que nós vamos fazer na nossa CNH social com que todos que fazem todos que estão fazendo, que é o seguinte: nos outros estados o Detran paga as autoescolas para que elas entreguem a carteira, as aulas sem custo. Entendi. No nosso caso, é o Detran que vai ter as suas autoescolas próprias e entregar esse serviço. Então, acho que tem uma diferença considerável. Lá na ponta é o mesmo produto. É o cidadão de baixa renda conseguindo conquistar o sonho da sua CNH sem gastar um centavo. Mas no nosso caso, a gente optou para que o Detran fosse o responsável por esse trâmite de aulas e de tudo. E isso já está acessível à população? Não, ainda não. Nós estamos finalizando esse processo, não é um processo simples. Não é simples, né? E acho que a gente espera aí já no mês de agosto, se Deus quiser, final de julho, agosto, começar a entregar a CNH. Nunca é demais lembrar
que não é aleatório, não é qualquer um. A gente se baseia no CAD único, né, que tem aquelas famílias de baixa renda, que é o banco de dados mais preciso desse nicho de pessoas que têm dificuldade de mercado de trabalho. E em cima do CAD único, a gente entra com a CNH Social. Muito bom, né? Acho que vai ser um projeto como os outros tantos que vocês estão realizando, transformador. Fala um pouco dessas principais transformações, porque eu ouvi falar de carteira de motorista sendo entregue em casa. Conta um pouco dessa revolução tecnológica que está sendo feita no Detran. É isso, é a revolução tecnológica sem perder o sentimento do coração. Eu acho que essa é um pouco da minha marca como gestor. Eu sou um aficionado pela modernidade, eu adoro buscar soluções tecnológicas, porque hoje não dá para você pensar em mudar a vida do cidadão, e essa é a minha missão como agente público, sem que você insira de cara a modernidade, a inteligência artificial, né, todas as ferramentas que agilizam o processo. Mas isso é frio, né? Isso é muito frio. E qual é o resultado humano? É quando você vê um cidadão que a vida inteira sonhou em ter uma CNH, mas não tem R$3.000, e quando através de ferramentas tecnológicas e de decisões políticas, a gente entrega. Transforma a vida do cidadão quando aquele cara que tem dificuldade de sair de casa porque o trabalho dele não deixa, ele é de 7 da manhã às 6 da tarde, ele não consegue sair de casa, e a gente criou a ferramenta do documento chegar à casa dele. Então assim, é a modernidade que impacta na pegada da vida, do que é leve, do sentimento das pessoas. É isso que eu sou apaixonado, sabe? É buscar modernidade sem perder o calor humano, aquilo que impacta na vida seja para o deficiente físico. O Detran tem uma autoescola ali na Francisco Bicalho, é uma autoescola do Detran que só atende a pessoas com deficiência. Vamos agora abrir mais 3. Né? Então, o município de Saquarema vai ter uma, Petrópolis vai ter uma, e a gente está decidido o 3º município que terá uma escola do Detran. Então, hoje existe uma demanda grande de pessoas com deficiência, e acaba que ali na Francisco Bicalho, em alguns momentos, não dá vazão. Então, a gente está ampliando esse tipo de serviço. E a entrega do correio, André, é agilidade, desburocratização. Lembrando que é opcional. Cidadão que quiser retirar a sua carteira no posto do Detran, no prédio do Detran, ele vai fazer. A gente sabe que tem pessoas, eu me sinto mais seguro de poder pegar lá, sem problema nenhum. Ele, na hora lá de fazer todo o trâmite de solicitação, ele opta, ou eu vou pegar no posto da minha cidade, ou eu vou querer receber no correio. E aí a gente já tem o banco de dados dos endereços e através do correio. A gente optou em fazer pelo correio, porque é uma instituição nacional de mais de 100 anos, respeitada, com credibilidade e que domina o Brasil inteiro, né? Exatamente. Em tudo quanto é lugar do Brasil tem um posto do Detran. Então do correio. E a gente espera com esse convênio. Tivemos já um ato com o governador. Isso outro, acho que é legal a gente estar sempre lembrando do quanto que o Rio quer estar à frente. O nosso desejo, assim, a gente nunca está satisfeito com o bom, a gente quer chegar no ótimo. Já tem 1 ou 2 estados que faz a entrega de carteiras pelo correio, mas ela é paga. Aqui no Rio de Janeiro ela é gratuita. Muito bom, então, isso que consegue permitir... Nos outros estados, quando o cidadão opta por receber a carteira em casa, ele paga uma taxa, que é um serviço, né? Vamos ser sinceros. Entregar em casa é uma escolha e é um serviço extra, e os Detran cobram. Aqui no estado, por determinação do governador, seguindo lá uma orientação e um desejo também da Alerj, através do presidente Rodrigo Bacelar, a gente entendeu que a gente juntou forças para que no Rio de Janeiro o custo seja absorvido pelo Detran. Ou seja, quem optar por um novo serviço da entrega em sua residência vai receber a carteira sem pagar por isso. Isso é muito bom, né? Muito eficiente, acho que isso poupa o tempo, né? Deixa que a pessoa, às vezes, perde até um dia de trabalho, né? Para poder ir buscar um documento. Tem pessoas que não conseguem, por isso que a gente tem casos, André,
que o documento já está pronto há 6, 7 meses e o cara não consegue retirar. O cara trabalha de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, que é o horário de atendimento do Detran. Como é que esse cidadão vai retirar o documento dele? Isso também vai diminuir o fluxo de pessoas nos postos, vai ser excelente, né? Porque a pessoa cada um que vai lá para buscar um documento também atrapalha André, a sua andamento. colocação ela é perfeita, porque do momento que eu elimino um fluxo de pessoas que iam lá só para poder retirar, sobra mais tempo para que o Detran melhore a qualidade e a agilidade de outros atendimentos. Né? Quando eu tiro um universo de pessoas que só iriam lá, mas que ia tomar o tempo da recepcionista, né, eu deixo esse universo menos ocupado para agilizar outro serviço. Então ele impacta sim na agilidade do atendimento dos postos do Detran. E com essa força que o Detran tem, hoje a gente fala muito da falta de civilidade no trânsito, né? Principalmente os motoboys e tudo. Vocês têm algum projeto nesse sentido? Porque isso eu acho que é uma coisa que está incomodando muito o cidadão, né? A gente tem, às vezes, chega a ser assustador, né? O fluxo das motos, às vezes as pessoas param no meio da rua. Então, eu sei que isso é uma tarefa mais de polícia, de multa, mas como é que o Detran vê isso e pode ajudar? O Detran é quem coíbe qualquer ilegalidade a nível daquilo que compete ao órgão Detran, que é documentos de veículos, CNH, essa é a parte do Detran, é a responsabilidade de todos os Detran do país. É sistêmico isso, todos os Detran, inclusive os Detrans do Brasil inteiro, recebem recursos anuais do Ministério do Transporte para se investir em campanhas educativas para veículo, para condutores de moto, ou seja, existe recursos específicos para isso e o Detran faz todo ano campanhas, cursos. Eu não posso falar agora, eu espero o mais breve possível estar anunciando, a gente está finalizando e aí acho que esse anúncio vai ser um impactante, porque a gente está fazendo aqui um maior projeto de educação de trânsito para jovens do país, aqui no Rio. A gente já alugamos um local que é algo referência mundial e que a gente vai ter um projeto piloto de formação, de ensinamentos, inclusive com aulas teóricas e práticas no mesmo local. Não existe nenhum modelo parecido no Brasil quanto a esse. Aonde o Detran dá um salto absurdo em relação a todos os outros Detrans do país na entrega da capacitação e formação do futuro condutor. Um local modelo, assim, já é feito, só que a gente está indo além nessa modelagem desse produto de formação de jovens como condutores de veículo. Então, assim, é importante a gente lembrar, isso é importante, André, que a gente está elaborando, né? Eu estou há 3 meses à frente do Detran, as coisas vão acontecendo com o tempo, não dá para da noite para o dia tudo ficar de pé. Alguns projetos, como eu já disse, já estão acontecendo, outros estão na fase final de implantação, mas um importante, esse aí vai ser anunciado pelo governador Cláudio Castro e pelo Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, juntamente comigo, porque é um projeto específico para motos, né? A gente sabe que hoje a moto, além de ser uma ferramenta absurda de empregabilidade e de transformação socioeconômica na vida de várias famílias, a moto infelizmente também tem sido ferramenta de criminalidade, de roubos, de uma série de outras questões. Então a gente, preocupado na segurança, na vida do cidadão, a gente focou num projeto, o governador autorizou, o presidente Rodrigo Bacelar vai aportar recursos também da LERJ para isso, e a gente espera em muito breve poder anunciar esse projeto, que também será pioneiro específico para motos no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, as coisas estão acontecendo, a gente tem o cuidado de não colocar qualquer produto de pé, por isso às vezes demora um pouco. A máquina pública, a gente sabe, não é tão ágil assim, mas a gente tem vencido essas barreiras. Eu sou muito grato porque chego no Detran com uma equipe de colaboradores maravilhosos, funcionários, cargos comissionados preparados, e isso me deixa metade do caminho mais fácil de se resolver. Então, assim, eu sou muito grato à equipe que eu encontrei quando cheguei no Detran, sou muito grato a essas pessoas que
né? O Detran hoje, somando terceirizados, contratados e comissionados, nós estamos falando que o Detran tem hoje quase 8 mil colaboradores. Né? Número impressionante. Número impressionante e são pessoas a quem eu devo gratidão porque tem me ajudado muito em tão pouco tempo colocar projetos tão importantes de pé. Vinícius, foi maravilhoso. Só notícia boa aqui que a gente teve. Uma conversa muito boa, muito produtiva, acho que muito informativa para as pessoas, né? Acho que são projetos sensacionais que estão sendo implantados. Eu não tenho dúvida do sucesso desses projetos sobre a sua gestão. Obrigado, André. Como presidente do Detran, você vai dar mais um show de gestão. Obrigado. Tem dado, já vem dando, e já revolucionou em 3 meses e vem muita coisa boa pela frente. É isso, André. Vem muita modernidade. Eu ouso dizer que até dezembro desse ano, o Detran do Rio de Janeiro, se não for o mais, ele vai estar lá entre os 2 Detrans mais modernos, com os melhores produtos tecnológicos, ferramentas de segurança, né? Porque o Detran é um órgão que acaba modernidade, às vezes, em alguns casos, deixa vulnerabilidade. Então é difícil, é um desafio difícil. Você tem que agilizar a vida do cidadão, você tem que entregar ferramentas ágeis, mas essas ferramentas têm que ser seguras. Super porque segura, nós estamos lidando com a carteira de identidade, que é a vida do cidadão. Nós estamos falando com o documento do carro, com a habilitação. Então é um desafio diário, mas a gente está no caminho certo. E eu queria aqui, André, primeiro falar do Detran Presente, que é o maior projeto de desburocratização. Eu fiz em 2017, em 2018, e agora ele retorna agora no mês de junho ou julho, primeira semana atrasou, seria junho, pode ser que vire para julho, que é todo sábado todo sábado o Detran pega toda a sua estrutura de 8 da manhã e 5:30 da tarde, vai para uma cidade e entrega em loco, presencialmente, todos os serviços do Detran. Então você está com um problema do teu carro, você vai lá num sábado totalmente desburocratizado, a tua carteira é entregue, é tudo. Então assim, é o Detran Presente que volta, muito mais abrangente, mais robusto, para impactar e mudar a vida. E eu sempre termino as minhas oportunidades de fala para trazer uma informação que muitas pessoas desconhecem e que às vezes é uma conta e uma marca que o Detran recebe de forma injusta. O Detran não multa ninguém. As pessoas, mas o Detran é uma indústria de multa. O Detran mandou a multa pelo correio para mim. Muito bem colocado. O Detran não multa ninguém. Quem multa é a polícia. Quando você faz uma infração numa rodovia federal, quem multa é a Polícia Rodoviária Federal. Quando essa multa é cometida na cidade, ou ela é pela Polícia Militar do Departamento de Trânsito da Polícia Militar, ou pelo Guarda Municipal. Por isso o Detran tem convênio com as prefeituras para emitir e encaminhar a multa